E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, você que está estudando para o concurso do Instituto Federal do Espírito Santo, você precisa estar atento a essa aula que eu vou te dar agora, tá bom? Está no seu edital, pega papel e caneta, anota o que eu vou te falar, porque certamente vai cair alguma questão na sua prova sobre isso, tá bom? Segue a vinheta, um grande abraço e bons estudos! Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre administração financeira e orçamentária. Nós vamos falar sobre o plano plurianual, o PPA. Nós vamos falar sobre ele e vamos fazer algumas questões bem rápido aqui para você entender o principal conceito do plano plurianual, tá bom? Vamos lá, o que é o plano plurianual? Olha na tela aí. O PPA, ele é um instrumento de planejamento de médio prazo do governo federal que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal. Então, primeiramente, a gente tem que entender que o PPA, ele é um plano de 4 anos, um plano orçamentário, de como que o governo vai organizar as suas finanças, o seu orçamento durante os próximos 4 anos, tá bom? Esse é o PPA, é o plano plurianual. Então, durante 4 anos, o governo faz um planejamento colocando todas as despesas, tá bom? Para poder se organizar durante esse período. E ele é um plano de médio prazo. Se a questão vier falando que é de curto prazo ou de longo prazo, marque errado, porque é um plano de médio prazo, tá bom? Vamos continuar. E é o seguinte, esse é o plano plurianual. Ele é para a administração pública federal, para as despesas de capital e outras delas decorrente e para relativas aos programas de duração continuada. O PPA possui duração de 4 anos e nesse período serão elaboradas uma LDO e uma LOA a cada ano, de forma que sejam consoantes e compatíveis e coerentes com o PPA a que se refere. Então, vamos lá, pessoal, para a gente entender. É um planejamento, é um instrumento de planejamento orçamentário do governo, o plano plurianual, tá bom? De 4 anos. Quantos anos? 4 anos. Dentro desse período, o governo ele instituiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei anual. Então, o PPA é o paizão, a LDO, ela é aquela filha primogênita, né, o primeiro filho, e o caçula é a LOA. LOA é a Lei Orçamentária Anual. Então, o paizão é o plano plurianual. Ele determina os 4 anos daquele orçamento, daquele governo ali. Embaixo, por ano, a cada ano, vai ter uma LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para que serve essa Lei de Diretrizes Orçamentárias? É uma lei que ela dita justamente as diretrizes, as regras. Tudo que tiver sobre diretrizes, tudo que tiver sobre regras, tudo que tiver sobre normativas, é a LDO que ela institui, tá bom? LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. É aquele irmão mais velho que quer só ditar as regras pro irmão mais novo. Ele só fala o que tem que fazer, ele é o que manda, teoricamente. Então, a LDO é a Lei de Diretrizes do Orçamento, só que ela é o quê? Anual. É uma lei anual. Todo ano tem a LDO, tá bom? E por último, o filho caçula é a LOA, Lei Orçamentária Anual, que é aquela lei que ela está realmente, os valores do orçamento, toda a questão operacional do orçamento, tá bom? Então você precisa estar atento a essas 3 legislações. Vamos ver aqui mais profundamente o que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segue na tela aí. A LDO surgiu almejando ser o elo entre o planejamento, né, mais próximo do estratégico, que é o paizão, o PPA, e o planejamento operacional, que é o caçula, né, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. A sua relevância reside no fato de ter conseguido diminuir a distância entre os planos estratégicos e operacional. Então, você lembra daquela pirâmide? Estratégico, tático e operacional? O estratégico é o PPA, o tático é a LDO e o operacional é a LOA, tá bom, pessoal? Então, ela conseguiu fazer isso, esse elo de ligação, os quais dificilmente conseguiam antes incorporar as diretrizes e os planejamentos existentes na Constituição Federal. E, por fim,
A LOA, Lei Orçamentária Anual, ela é um instrumento que expressa a alocação de recursos públicos, sendo operacionalizada por meio de diversas ações. É o orçamento propriamente dito, tá bom? E os projetos de lei ao Plano Plurianual, a LDO e a LOA, né, e aos créditos adicionais, eles são apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Congresso Nacional é dividido em duas casas. O Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Quem que faz essas leis? Quem que faz? Quem que elabora? Quem elabora essas leis é o Poder Executivo. Não é o Legislativo, é o Executivo. Nós temos o Poder Executivo, Legislativo e o Judiciário. Quem que elabora esses planos? O Executivo. Quem que aprecia, quem que vê ali que se está tudo certo? É o Poder Legislativo. Como? Através do Congresso Nacional. Quem que é o Congresso Nacional? Câmara dos Deputados e Senado Federal, tá bom? É isso tudo na forma de regimento comum, ou seja, devem ser analisados e votados pelo Poder Legislativo, tá bom, pessoal? Então, vamos fazer algumas questões, porque a sua prova, o que cai? Questões, você precisa estar atento às questões. Segue na tela aí. Vamos lá. As diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Federal para despesas relativas aos programas de duração continuada serão fixados no plano plurianual. Certo ou errado, pessoal? Analisa aí, com tudo que eu falei, com tudo que a gente leu aqui, tá certo ou errado? Essa questão está correta, A lei que institui o plano plurianual, ela estabelece de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública federal e as despesas de capital dela decorrente para as relativas aos programas de duração continuada. Exatamente isso que a legislação fala lá no artigo 165, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. Vamos para mais uma questão, segue na tela aí. Obras públicas somente podem ser realizadas quando as despesas de capital correspondentes estiverem previstas no plano plurianual, ao passo que as despesas correntes necessárias à manutenção predial podem ser realizadas ao final da obra, sem necessidade de inclusão no plano. Olha só, essa questão está dizendo que apenas deve estar no plano as despesas de capital. As demais despesas não devem estar nesse plano, porque ela não deve estar, é isso que a questão fala. Essa questão está errada, está incorreta. Por que está incorreta? Porque o plano plurianual, ele fala, devem estar as despesas de capital e as demais decorrentes dela. O que são as despesas de capital? São aquelas despesas relacionado à obra pública, aquelas despesas relacionadas a algo permanente, são as despesas de capital, ou seja, são despesas que são aquela aquisição, né, aquela construção de uma obra pública, aquela compra de um material permanente que vai ficar algo permanente na instituição. As despesas correntes são aquelas despesas que elas estão relacionadas ao dia a dia, ao custeio, né, aquela manutenção ali todo dia na instituição. Quais devem estar no PPA? Todas. Todas devem estar, as despesas de capital e as dela decorrente. Então essa questão está errada, porque a questão fala que só a despesa de capital deve estar. Não, isso é uma mentira. Tá bom, pessoal? Então vamos para mais uma questão. O plano plurianual é estabelecido por lei de iniciativa do Poder Legislativo. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado, eu falei que o plano plurianual, ele é de iniciativa do Poder Executivo. Nós temos 3 poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Quem que elabora o plano plurianual? O Poder Executivo, tá bom? Aqueles entes do Poder Executivo. O que o Legislativo faz? Ele aprecia e ele vota por onde? Pelas duas casas do Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, tá bom, pessoal? Então, é isso, essa foi a nossa aula do PPA, LDO e LOA. Lembra sempre disso, PPA é o paizão, é aquele plano de 4 anos, plano de médio prazo. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela que dá diretrizes, né? Ela dá regra, aquele irmão que só quer delegar, ele dá as diretrizes. E a LOA é a Lei
do orçamento anual. Lei orçamentária anual, aquela que executa propriamente dito o orçamento. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você continue firme estudando para o seu concurso, porque o edital está aberto e isso está no seu edital. Preste muita atenção nessas questões, revise, assista esses vídeos quantas vezes você precisar, clica no like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para mais dicas. Um grande abraço, fiquem com Deus, bons estudos!